Eu tô achando que, será? Tomara que eu consiga gravar com áudio, porque apareceu que é uma mensagem, como não tá, o áudio está bugado, pode ser que enfim, vamos lá, né? Estão conseguindo ver a apresentação da aula? Sim. Sim? Ah, então tá, já que eu não estou conseguindo ver. Beleza, então, vamos lá. Nessa aula de hoje, aí, como que eu fiz a metodologia dessa vez, Roberto e Luiz? Eu vou falar de dois assuntos: ecologia de populações e interações ecológicas. São assuntos que eles são correlacionados entre si, vocês vão ver. E aí eu mudei também, que aí o que, que eu faço? Eu já começo trazendo a primeira questão para a gente já começar pensando. Então, eu vou trazer a questão do Enem, vou lê-la aqui com vocês, e aí a gente passa para o conteúdo, e no final do primeiro conteúdo, ecologia de populações, a gente volta na questão do Enem para a gente ver se a gente consegue responder ela. Acho que dessa forma pode ficar um pouco mais lúdico e criativo. E eu quero a opinião de vocês no final também, porque se vocês gostarem, todas as aulas a partir de agora vão ser assim, tá bom? Como eu falei, essa é a questão do Enem, né, do caderno que o Júlio passou para gente, tá bom? Que aí vocês podem também estar conferindo aí, caso vocês tiverem o material. No caso, essa questão está trabalhando ecologia de populações, e o enunciado dela é o seguinte: os ciclos populacionais têm contribuído para o conhecimento da ecologia de populações desde o artigo de Charles Elton, em 1924. A maior parte dos dados de Elton se referia a mamíferos nas florestas boreais e tundra. Florestas boreais e tundra está lá na região, nas regiões do Ártico, nas regiões polares do globo, né? Então ali América do Norte, Europa, um pedaço da Ásia, essa região mais fria do planeta que vai ter esses biomas, né? As florestas boreais e as tundras. Os dados para o lince é um tipo de tigre, tá? E sua presa principal, a lebre da neve, um tipo de coelho, revelaram flutuações regulares de grande magnitude. Cada ciclo durou cerca de 10 anos, os ciclos, né, de vida dessas populações. E os ciclos das duas espécies eram altamente sincronizados, ou seja, um estava ligado ao do outro, com picos na abundância do lince, tendendo a seguir aqueles na abundância da lebre, com atraso de 1 ou 2 anos. Aí, no caso, a pergunta seria: as flutuações populacionais observadas por Elton se justificam, pois, diante da redução do número de presas, os predadores, opção A, lutam pela sobrevivência, o que evita a competição intraespecífica por recursos como territorialidade e garante ciclos longos. Letra B, os predadores eles perdem seus territórios, o que provoca o aumento descontrolado da população de presas e o esgotamento dos recursos. Opção C. Os predadores buscam por outros tipos de presas, o que permite que as lebres voltem a se multiplicar e garante ciclos fartos de alimentos para os predadores. Letra B. Os predadores migram para novas áreas para atacar outras populações de lebres, o que a longo prazo pode levar a espécie predadora à extinção. E a última opção, a opção E. Né? Os predadores sofrem um declínio populacional, o que será revertido a partir do momento que a população de lebres retomar o seu crescimento. Não vou explicar muito, né, dentro das questões, e aí vamos passar para a parte de conteúdo, que eu acho que vai elucidar o que está acontecendo aí. Então, falando um pouquinho de ecologia das populações, de populações, né? No caso, ele é um termo da ecologia e que vai definir aí como um conjunto de seres vivos de uma mesma espécie, né? Que ocorre em determinado ambiente. E ambiente aqui para a ecologia, nessa parte da biologia, é tratado como habitat, em um determinado período. Então, a ecologia de populações é o resultado das interações desses seres vivos entre si e com o seu ambiente. Alguns exemplos que eu trouxe aqui, que a literatura trouxe para a gente, né, de população, seria população de ipês amarelos das árvores, né, ipê amarelos, encontrada em uma reserva ecológica do Cerrado, população humana na comunidade quilombola do Buiaé,
no ano de 2015, população de uma espécie de alga encontrada em um rio. Tudo isso são populações para esse conceito aí da ecologia. Habitat já é o lugar onde esses organismos ou essas populações normalmente vivem. E aí eu trouxe para a gente o exemplo tanto da lebre, do lince, que está colocado lá na questão, que é esse tigre, esse felino que vive nas regiões que eu tinha comentado, como também da lebre da neve, né, que é a presa dessa lince. Dois conceitos legais para a gente pegar sobre essa questão de ecologia de populações é o termo emigração, que significa saída de indivíduos da população, né, onde eles habitam ou do seu habitat. E aí, como exemplo, eu coloquei de frase para a gente entender esse termo emigração. Está acontecendo no Afeganistão uma onda de emigração de seus habitantes, devido a conflitos políticos no país. Falando agora do segundo conceito, o inverso de emigração, imigração, que é a chegada de novos indivíduos. E aí eu trouxe como exemplo a frase: o município de Viçosa possui um alto nível de emigração, de imigração, né, no caso, por ser um polo de ensino em sua região. E aí não vou entrar em detalhes para explicar o porquê, porque, né, vocês, por morarem aqui em Viçosa, sabem muito mais do que, né, melhor, vocês vivem essa experiência de morarem numa cidade que recebe muita gente de muitos lugares, né, do Brasil e até do mundo, por um contexto aí que é o contexto de educação. E aí falando também sobre o termo recurso, né? O recurso é qualquer substância ou fator consumido por organismos, né, para que eles usem para manutenção ou crescimento das suas populações. Né? As taxas de crescimento populacionais vão depender da quantidade de recurso, né, ou disponibilidade de alimentos dentro desse habitat. E aí, dentro, diferente de recurso, tem uma outra condição, no caso seria o fator ambiental abiótico, né, que no caso é a temperatura, a umidade, o pH, para alguns organismos a salinidade também conta. E aí, recurso e condição. Essa frase que eu coloquei aqui para a gente embaixo, grifada, eu acho que ela é muito importante, ela é muito válida, por quê? Ela explica que os recursos podem ser esgotados em um habitat, ou seja, né, a quantidade de comida, a quantidade de suporte, né, para manutenção dos indivíduos, ela pode se esgotar, mas as condições não. Então, pode ser então que acabe a comida num lugar, mas, por exemplo, a temperatura não vai mudar, né? A umidade daquele lugar não vai mudar. Então, recursos, eles se alteram. As condições, né, abióticas do ambiente, essas podem ser que não se alterem. Isso tudo vai interferir, né, na relação da população com o seu espaço. E aí, trazendo um outro conceito, é a variação da densidade. Lembrando que densidade é a quantidade de alguma coisa dentro de uma área, né? Então, a variação da densidade de uma população, ela pode alterar as condições de sobrevivência de seus componentes, daqueles que compõem essa população. Já os indivíduos, né, de populações muito densas, elas podem ter dificuldade para obter recursos e condições que atendam às suas necessidades, né, para manter a vida, reprodução e continuar a perpetuação da espécie nesse habitat. Tipos de relação ecológicas, né, que envolvem essas populações. Existem dois tipos principais, né, de relações ecológicas que a gente trata na biologia, que seria a intraespecífica, ou seja, relações, né, que estão acontecendo ali entre a mesma espécie, por exemplo, competição entre a mesma espécie, e a interespecífica, né, interespecífica de fora. Então, mais de uma espécie, né? A relação ela não está apenas dentro da espécie, ela também rola de repente uma competição entre indivíduos de outras espécies. E isso vai ser um norteador aqui para essa aula de hoje, esse conceito de intraespecífico e interespecífico, interespecífico. Voltando aí para a ecologia de populações, né? Quando vários indivíduos de uma mesma população disputam os mesmos recursos ou condições, né, oferecidas em seu habitat,
ocorre o tipo de competição que a gente falou lá atrás, que é a intraespecífica. E aí eu trouxe esse gafanhoto, o exemplo da espécie do gafanhoto, para tentar ilustrar essa condição. Então vamos supor que os gafanhotos estão lá na região, não sei, aqui numa região rural de Viçosa, está tendo um tipo de gafanhoto, ele começou a ter dificuldade para encontrar seu alimento. O que vai acontecer naturalmente? Os gafanhotos mais fortes, eles vão conseguir, de repente, achar os alimentos com mais facilidade, eles vão conseguir se alimentar melhor, e se tiver pouco alimento, eles vão consumir tudo. Os gafanhotos menores, os gafanhotos que tiverem alguma deficiência, faltar alguma perna, algum olho, e na natureza é assim, né? Os animais, os indivíduos, eles também eles não, eles também têm outras formas, né, de morfologia, às vezes um predador vai lá, arranca uma asa, enfim. Os indivíduos que têm alguma dificuldade para conseguir ter acesso, pode ser que esses indivíduos morram. Então, é o que aí, na biologia, é tratado como a presença, né, da seleção natural. A seleção natural vai, escolher, vai, de certa forma, selecionar os indivíduos mais fortes para poder dar a manutenção, né, fazer a manutenção da espécie. E aí, esse é um exemplo de uma competição intraespecífica, e aí eu quis trazer os gafanhotos como esse exemplo. E aí, falando aí da ecologia de população, né, a relação de competição entre os indivíduos de uma população pode manter a densidade populacional sob controle e favorecer a evolução da espécie, através da seleção natural, que é isso que eu tinha comentado ali no caso do gafanhoto. E aí, trazendo para a realidade lá da pergunta, né, da lince, que é o predador, e da lebre, que é a presa. Vamos retomar então para a pergunta, né? O que vocês acham? E aí, retomando mais uma vez o que é o contexto. Um estudo apontou, percebeu, que a lince, à medida que a população de lebres diminuía, a população de linces também diminuía. E o contrário também sendo verdade. Quando a população de lince, a população de lebre aumentava, a população de lince também aumentava, né, sincronizadamente. Para vocês, a partir, né, dessas partes de conceito que a gente pôde ver, e aí espero que eu não tenha corrido muito, qual seria a resposta para essa questão? Pode escrever no chat, não precisa de abrir o microfone se vocês quiserem, não. Ou se quiserem também, fiquem à vontade para falar. É bom que a gente vai conversando junto. Vocês chutam alguma resposta? Luísa, Roberta, letra D. Tá, letra C. Beleza, então vamos lá, vamos primeiro na D, né? Elas migram para novas áreas para atacar outras populações de lebres, o que a longo prazo pode levar a espécie predada, ou seja, as lebres, à extinção. No caso, essa primeira questão, a questão dela não é porque está falando que enquanto uma população cresce, a outra cresce também. Quando uma decresce, a outra automaticamente também começa a cair. Então, não é essa situação onde, por exemplo, o lince vai procurar em outros habitats, né, em outros hábitats, outras presas. Falando da C, buscam por outros tipos de presas, o que permite às lebres voltarem a se multiplicar e garante ciclos fartos de alimento para os predadores. Nesse caso aqui, também não é. Por quê? Porque as lebres, as linces, em momento nenhum do texto comenta que elas vão procurar em outro lugar, né? Que elas vão, na verdade, vamos voltar lá no texto então. Os dados para o lince, o tipo de gato lá, né, o felino, e sua presa principal, a lebre, revelam flutuações regulares de grande magnitude, né? Então, a cada 10 anos, ciclos de 10 anos, as duas espécies
eram altamente sincronizadas com picos de abundância do lince, tendendo a seguir aquelas na abundância da lebre, com atraso de 1 a 2 anos. Ou seja, quanto crescia a população dos tigres, passava ali 2 anos mais ou menos, aumentava o da lebre. E a mesma coisa o contrário, quando diminuía de 1, no caso da lebre, passava um tempo ali, a população do tigre também diminuía, né? Do tigre, assim, do felino. E aí essa resposta é a resposta é. Por quê? Olha lá. No caso, a pergunta seria: flutuações populacionais observadas por Elton se justificam, pois, diante da redução do número de presas, e presas é a lebre. Então, quando diminui o número de coelhinhos, né, vou falar coelhinhos assim, os felinos lá, eles sofrem um declínio. Aí, ó, vamos seguir a frase. Então, ó, os predadores sofrem um declínio populacional, o que será revertido a partir do momento que a população de lebres, os coelhos, retomarem seu crescimento. Entendeu como que está relacionado a um com a outra? Ele está falando lá no texto, né, que acontece a redução de presa. Né? Então, quando acontece a redução da presa, o predador sofre um declínio populacional, porque ele continua lá, ele não vai procurar em outro lugar. Ele ainda continua lá, mas se o alimento exclusivo dele de alimentação acabou, vai acontecer aquilo que eu dei o exemplo do gafanhoto. Né? Só os mais fortes que vão sobreviver. Né? Então, seria nessa pegada. Vamos passar para a segunda parte, então, que é a parte de interações ecológicas. E aí eu vou abrir essa parte com a seguinte questão do Enem, que também está lá no caderno que o Júlio passou para a gente. Recentemente, o Brasil foi colonizado por uma espécie que utiliza associações com frequência para obter alimento, no caso, a garça boiadeira. Ao contrário de outras garças, e aí garças, né, uma espécie de ave e tal, que se alimentam basicamente de peixes e invertebrados aquáticos, a dieta da garça boiadeira compõe-se predominantemente de presas terrestres como insetos, aranhas e pequenos vertebrados. A espécie ficou bem conhecida por se alimentar em associação com mamíferos pastadores, principalmente o gado bovino. Próximas dos pastadores, as garças capturam suas presas. A proximidade das garças não interfere no comportamento dos pastadores, né, dos bovinos, sendo indiferente a presença da ave para esses mamíferos, ou seja, o fato das aves, né, das garças estarem lá forrageando junto com os gado, por exemplo, para os gado não faz a menor diferença. Mas para as aves deu para entender que parece que elas conseguem mais animais, mais recursos para elas poderem se alimentar. A taxa de captura de presas, olha essa frase como que ela é importante. A taxa da captura de presas feitas pelas garças associados junto com as vacas, né, com os boi, em média, é 2 vezes maior do que as garças que estão lá na natureza sozinha procurando a comida delas, sem estar associado com nenhum outro animal. Os pastadores, né, no caso os bovinos, atuam como verdadeiros batedores, que é aquela ideia em alguns esportes, né, quando junta muita gente para a ideia da queimada, quando junta aquele monte de gente para tentar acertar uma pessoa só. É mais ou menos essa relação aí que ele quis fazer com batedores, né? Os bovinos eles vão empurrando os insetos para algum lugar ali. Tanto os bovinos quanto as aves conseguem se alimentar e tem comida para todo mundo. No caso apresentado, a relação ecológica estabelecida entre garça e boi é de protocooperação, comensalismo, amensalismo, mutualismo ou sociedade. E aí, meninas, eu peço muito perdão, porque se eu vou tentar pegar só 5 minutinhos da aula do próximo professor, eu vou tentar fazer essa dinâmica aqui em 10 minutos, tá? Então, se eu correr muito, peço para vocês, deem uma olhada nesse slide depois, a aula vai ficar gravada também, eu vou jogar ela lá no YouTube, e aí eu vou tentar passar pelo que é mais importante, até para ajudar a pensar a questão. Então, falando do que seria nicho ecológico, né, que é um conceito também dentro do estudo de ecologia de populações. O nicho ecológico ele corresponde ao papel funcional que uma espécie tem, né, exerce na comunidade.
Coexistência é um fenômeno quando duas espécies, né, elas ou mais, né, se especializam diferentemente no modo de exploração dos recursos e condições e ambas mantêm-se na comunidade. É mais ou menos pensar aqui na Terra no geral, né? Se não fosse o ser humano, todos os outros animais, a grande maioria, todo mundo ia estar tendo comida para todo mundo, tendo reserva para todo mundo, só que, né, o humano é um pouco diferente disso. Competições interespecíficas ou interespecíficas, tá? Que é de uma espécie para outra. Quando indivíduos, né, de espécies diferentes disputam os mesmos recursos ou condições, isso é competição interespecífica. Então, existe um recurso para uma população que consegue, né, consumir, que são os dominantes, que pode limitar o crescimento de outras populações, que são os dominados, ou até mesmo favorecer a exclusão daquela comunidade ali que é dominada, né, que é o que a gente chama de exclusão competitiva. Um exemplo que eu trouxe para isso é quando pássaros são introduzidos em outros habitats, né? Que podem afetar nichos ecológicos e levar à emigração ou até à extinção de espécies nativas. Não sei se você sabe, mas o pombo, esse pombo que a gente vê aí nas cidades, até no interior também, na zona rural, eles são europeus. Eles foram introduzidos pelos europeus quando esse povo invadiu as Américas. E hoje está aí, ó, esse monte de bicho aí voando para cima e para baixo aqui no nosso continente, sendo que nem é daqui. Então pode ter impactado assim, a vida de um monte de outras espécies de aves, né? Mas é o efeito disso, né? De uma competição interespecífica. Agora a gente vai falar de um tipo de interação interespecífica que é desarmônica, que é a predação. É a relação em que um consumidor ou um predador mata e come outro ser vivo, a presa. E aí os felinos são grandes exemplos de predadores. Falando um pouquinho agora do parasitismo também é uma interação interespecífica e que é uma interação desarmônica. Alguém vai perder. Ocorre quando um organismo, no caso o parasita, vive sobre ou dentro, né, no interior de outro ser vivo, que é o parasitado. E aí, que no caso, além de parasitado, ele também pode ser hospedeiro. E aí eu trouxe para vocês, nesse desenho, falando do ciclo evolutivo da tênia, né, que a tênia é a lombriga, né, verme, enfim. Ele tem duas fases, né? Eles vivem dentro de ruminantes, de porcos, em uma fase. E né, nessa fase que eles estão dentro dos animais, os ovos deles ficam dentro do tecido muscular deles. E aí, quando a gente come, principalmente os antigos, comiam muita carne, às vezes enlatada, não estava frita direito, cozida, a gente ingeria, né, o ser humano ingere esses ovos, e aí quando está dentro do nosso organismo, a tênia consegue desenvolver e virar lombriga, né, virar todo aquele problema que a gente já sabe. E aí, quando o ser humano está evacuando, está saindo pedacinhos da tênia. Tanto que as fezes humanas é muito complicado, né? A importância de fazer, de termos aí condições de higiene sanitária, né? Porque às vezes essas fezes elas podem se aproximar através de rios ou enxurradas de plantações e esses ovinhos irem lá para algum tipo de plantação ou até mesmo da própria área onde os animais vão comer e os animais comerem e ingerir o ovo. E aí começa todo o ciclo de novo da tênia. E ela é um parasita. Agora, falando um pouquinho de amensalismo, né, essa interação desarmônica é quando uma população ela libera alguma substância tóxica no meio para poder inibir o crescimento ou até matar uma outra população. Falando um pouquinho do mutualismo é uma relação, e eu acho que é uma das mais bonitas que tem, né? São organismos de espécies diferentes, e aí agora a gente fala um pouquinho de interações harmônicas, tá? Que aí, repara lá em cima na tarja verde, está aparecendo lá do que a gente está falando. A gente está falando de interações harmônicas. Agora todo mundo ganha. Naquelas que a gente estava vendo, alguém perdia. Nessa, todo mundo ganha. Então, o mutualismo é uma associação em que organismos de espécies diferentes interagem em benefício mútuo.
Um grande exemplo é as abelhas que polinizam as flores, né? Quando uma abelha vai visitar uma flor, ela faz a polinização. Então, ela vai numa flor masculina, depois ela vai numa flor feminina, que ajuda a fazer com que o pólen chegue até o óvulo, né? No caso, os gametas masculinos cheguem até os gametas femininos das flores, para fazer ali a polinização e gerar os frutos tão gostosos que a gente gosta de consumir. Então, um exemplo seria, né, isso é uma interação de mutualismo. O mesmo é aquele líquen que fica na casca das árvores. Então, as árvores cedem para o líquen nutrientes e os nutrientes podem ceder para as árvores algumas substâncias de resistência. Depois, a gente tem uma interação que é a protocooperação, uma relação ecológica entre dois indivíduos de espécies diferentes, mas que, em determinadas situações, ambos os indivíduos vão se beneficiar, né? O que a gente chama de convívio ecológico. Então, a protocooperação, tanto que o exemplo está aí, ó. Esse é um búfalo, né, com vários passarinhos em cima dele. Então, os búfalos estão lá, os passarinhos estão comendo os parasitas, né, os piolhos, esses insetos do búfalo, e o búfalo está de novo vivendo a vida dele. De repente, consegue até comida para os passarinhos também. Agora, falando um pouquinho do comensalismo. Comensalismo, ainda a gente está falando de uma interação harmônica, onde alguém vai ganhar alguma coisa, ou nenhum dos dois vai se prejudicar. Isso é muito importante. Ou um vai ganhar, ou os dois vão ganhar, mas ninguém vai se prejudicar em interações harmônicas. E aí o comensalismo é uma relação ecológica que, onde sempre um organismo vai se beneficiar em detrimento do outro. E aí eu trouxe como exemplo, né, essa relação entre as rêmoras, esse tipo de peixe, com o tubarão. As rêmoras, elas lucram nessa relação de comensalismo, porque elas ficam lá perto do tubarão e muitos dos predadores não chegam, os predadores das rêmoras, né, não chegam perto delas, porque que animal que vai chegar perto de um tubarão lá no mar, né? Então, elas ficam meio ali para o tubarão, não faz diferença ter as rêmoras ao redor dele, porém para as rêmoras é muito importante que elas conseguem segurança, né? Elas estão se beneficiando dessa relação. E aí a gente tem também a interação de sociedade, né, que é uma relação ecológica, intraespecífica, harmônica, em que organismos unem-se e trabalham juntos de modo cooperativo. E aí um grande exemplo que a gente tem é a relação das abelhas, né, as colmeias, onde tem toda ali uma ordem, organização social, com função, né, que faz com que a colmeia funcione, produza lá o mel, e também as relações humanas, né, na sociedade. Eu trouxe uma foto do Buiaé, quando houve a campanha de vacinação, como a própria conceito da sociedade fala, né, o conceito de sociedade para a ecologia, que é essa relação harmônica em que organismos se unem e trabalham juntos de modo cooperativo. E eu acho que esse é um grande exemplo, né? E por último, a relação que ela é harmônica, mas também ela pode ser desarmônica. Ou seja, todo mundo pode ganhar, mas como alguém pode perder também. Que é a simbiose, que é uma associação entre dois indivíduos de espécies diferentes, na qual um deles, o simbionte, vive no interior do outro, que seria o hospedeiro. E essa associação não ocorre necessariamente em casos de mutualismo, como a gente já falou lá em cima, né, que são as algas e os fungos, no caso, formando líquido. E aí, para essa situação da simbiose, muitas vezes podem ocorrer casos de parasitas simbiontes, tal como organismos que parasitam células dos hospedeiros. Portanto, a simbiose pode ocorrer em interação harmônica ou desarmônica. Voltando para a nossa pergunta, então, que aí eu estou com um minutinho para liberar vocês. Dentro disso que a gente viu, né? A relação, então, dos pássaros, né, das garças, que ficam ali forrageando junto com os bovinos, e que conseguem, né, aumentar ali a quantidade de alimento que elas vão consumir, qual que é a interação para vocês, então, que está acontecendo? Protocooperação, comensalismo, amensalismo, mutualismo ou sociedade? E aí,
Vamos ver se vocês anotaram, se deu tempo. Se não deu, pode chutar. Protocooperação. Bacana. No caso da protocooperação, vamos lembrar então o que é a protocooperação. Na protocooperação, ambos os indivíduos eles se beneficiam, né, com essa relação ali que está acontecendo. Não é protocooperação, porque os bovinos eles não se beneficiam com a presença das garças. Tanto que o próprio texto fala, é indiferente para os bovinos, para a vaca, para os bois. Né? Quem se beneficia é só as aves. Quando um organismo apenas, uma espécie apenas, se beneficia nesse jogo com outra espécie, isso é chamado de comensalismo. É a opção B. Beleza? No caso, obrigado pela atenção. E aí, gente, antes de eu liberar vocês, só uma perguntinha. Primeiro, muitíssimo obrigado. Desculpa a correria. Né? Não sei ainda como é que tá, o que eu vou fazer aqui para resolver a questão do áudio, mas eu queria ouvir de vocês. Vocês gostaram desse formato? Porque, né, não sei se vocês lembram, o formato antes era um monte de conteúdo, 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 e às vezes nem tinha pergunta. Desse jeito que ficou, vocês gostaram? Se vocês tiverem gostado, eu vou adotar isso, de fazer pergunta e entrar na disciplina da pergunta. Pra mim, tá bom. Tá ótimo. Ficou melhor, Roberto? Ficou assim. Ah, então tá jóia. Luiz, eu vi aqui também que você respondeu sim. Então, colegas, eu vou fazer assim, eu vou adaptar para esse formato. Eu acho também até que fica mais dinâmico, né, para o aprendizado de vocês. Muitíssimo obrigado. Desculpa, pede desculpa para o próximo professor por mim, tá, por esse desencontro, comer esses minutinhos aí da aula de vocês. E até semana que vem, então, que a gente se vê. Tá bom? Tchau, tchau. E muito obrigado.